Boa noite, boa sexta-feira para todo mundo, uma sexta-feira chuvosa, mas não deixa de ser uma sexta-feira. Então, vamos aproveitar para sextar, né? Esse novo verbo aí, mesmo quem não pode sextar ainda, sextará. Então, estou esperando aqui as pessoas chegarem, esperando a minha convidada, que é a Mariene Coutinho. Mariene Coutinho deve estar chegando para participar. Uma honra tê-la na minha live aqui. Foi um convite que eu fiz torcendo para que ela aceitasse e ela aceitou. Então eu queria só ver se ela aparece aqui para eu poder apresentá-la para todos ou para quem for chegando. Vamos dar uns minutinhos aqui. A internet, não sei se tá boa. E aí, gente, quem chegou aqui? A Mariene chegou, vamos chamá-la. Oi, Mari, Oi, Eli, tudo bem? tudo e você? Tudo ótimo. Como você tá? Tô super Nessa bem. E você? sexta-feira? Que bom também, tranquilo. Obrigada por você ter Sextou. aceitado. Sextou, É. né? Isso Pena que o aí. tempo tá ruim, mas ainda tem esperança que até o feriado melhore, né? Eu falo que quando a gente vai ter o feriado, começa a chover, né? É É. sacanagem. Mas obrigada por você ter topado o convite, Mari. Eu estava aqui esperando você entrar para poder você poder se apresentar e a gente começar nosso papo aqui. Então, por favor, se pudesse apresentar aí para quem está te ouvindo. Legal, obrigada. Bom, sou Mariane Coutinho, sou advogada. Conheci a Eliana porque eu trabalho na KPMG como consultora tributária já há 26 anos e tive a oportunidade de trabalhar com a Eliana como nossa cliente aí em mais de uma empresa. Tenho um filho de 20 anos, fez 20 anos ontem, Uau! Gabriel, está fazendo faculdade, ciência da computação, então está bastante empolgado o primeiro ano. Ah, que legal. E tenho uma filha de 11 anos, a Helena Coutinho, e atuo hoje, né, na KPMG, nessa frente de transformação digital para techs, já fui muitos anos, né, sócia da área de International Techs, Uhum. e mais recentemente eu estou nessa parte de inovação, de transformação digital. E além disso, eu sou co-chair no Brasil da WCD, que é uma fundação americana que promove diversidade em conselhos. Legal. Pouca coisa, né, Mari? Tem todo o resto, né, que a gente encaixa entre uma coisa e outra. Isso aí. Mari, a gente pode falar de diversos assuntos, né? E eu geralmente gosto de falar sobre o tema que é convidada, assim, algo que ela trabalhe, né, e que a encante, né? Então a gente tem nosso grupo aí, depois a gente faz a propaganda, né? E a gente fala bastante, temos falado sobre diversidade e inclusão. E eu sei que você atua bastante com isso, né? Então, eu queria começar assim um conceito, né, para a gente situar, né? O que é, afinal, inclusão e diversidade? E você sente que ultimamente, ou que na verdade que só agora, parece que a gente está realmente falando sobre isso, ou não? Isso é apenas um momento, enfim, o que você pode me falar sobre isso? É, Ah, a Maíra eu. entrou agora. Ah, querida. Beijo, Maíra. Então, eu acho que esse tema ele sempre existiu, né? O problema é Claro. que a gente não tinha muita consciência. E até tava ontem falando com meu marido sobre isso, porque, enfim, a gente estava ali numa conversa que me lembrou alguns episódios bem antigos, assim, de carreira. Uhum. E um deles foi quando eu já era sócia da KPMG, eu era bastante jovem, né? Sou sócia já, acho que, sei lá, uns 18 anos. Então faz tempo. Tá. É, e, e aí eu tinha um filho, meu filho era pequeno, ele tinha 1 ano de Uhum. idade, eu era separada, então aquela vida super difícil para conciliar tudo.
Não tinha babá que dormia, não tinha babá final de semana, enfim, era uma babá só enquanto eu estava trabalhando, então era bastante corrido, né? Aquela coisa de sair do Nossa. escritório e chegar logo em casa porque deu o horário que a babá tem que ir embora, enfim, quem tem essa situação sabe como é e não ter, né, o backup ali, não ter o pai em casa. Então era bastante difícil. E aí eu tive um projeto, assim, que foi um projeto muito grande, foi um projeto muito importante na minha carreira, que foi quando o Walmart veio para o Brasil e comprou as operações do Ah, Bom Preço, né? sei. E o Unibanco entrou ali como parceiro para comprar as operações do Hipercar. Uhum. Então era um projeto de estruturação tributária e eu atendia diretamente a Rede de Tax dos Estados Unidos, né? A Rede de Tax Global, que estava responsável pelo Tá, projeto. Então, todo mundo que também já trabalhou com M&A sabe o quanto isso é intenso. E aí, às com vezes, ela me certeza. mandava uma mensagem sexta-feira à noite falando: Mari, tô indo para o aeroporto. Amanhã, às 8 da manhã, eu chego na KPMG, no sábado, né? Nossa. Tudo bem? E aí eu respirava fundo e falava: tudo bem. E isso porque eu sabia que a gente ia trabalhar sábado e domingo até meia-noite no escritório, Uau. trancado o dia inteiro. Então, minha preocupação era com quem que eu deixo o pequeno ser humano para que eu possa trabalhar. E assim, fazia com muito prazer, porque era um projeto importante, porque eu gosto muito Sim, do meu trabalho, porque era importante para minha carreira, senso de responsabilidade. Mas é claro que você também tem uma responsabilidade, né, em casa e com família, então é sempre difícil. Mas o meu ponto ali naquele momento é que eu amei, ela era super poderosa, ela era uma pessoa super sei. inteligente, super educada. E um dia a gente estava numa reunião com vários sócios da KPMG dos Estados Unidos que vieram para fazer o kickoff do projeto. E quando eles me apresentaram, aí ela olhou e falou assim: finalmente a KPMG me trouxe uma sócia e não mais um homem branco. Porque todas as vezes que eu sou atendida pela KPMG nos Estados Unidos, o time é formado por homens brancos. E eu nunca Entendi. tinha ouvido falar, Eliana, desse conceito. Hoje as falar, né, sobre o homem hétero, branco, é um assunto muito comum, né? Entrando no seu tema, eu acho que realmente hoje o assunto já está na agenda. Não digo que a gente não tem mais o problema, mas o assunto está na agenda, está na pauta, está né, no dia a dia, está nos fóruns de discussão. Na época, eu não entendi o que ela quis Entendi. dizer. Sabe quando você fica pensando e você fala assim, o que isso quer dizer? Sim. Eu fiz muitas reflexões a partir daquilo depois, inclusive analisando a pessoa e o comportamento dela, a consistência do comportamento dela ao longo desses Uhum. acho que um ano que a gente trabalhou praticamente Sim. assim, dioturnamente no projeto. E ela era, assim, uma pessoa que me inspirou demais exatamente por trazer a integridade, a força do trabalho, a responsabilidade, o profissionalismo, mas também o olhar humano, porque apesar de eu estar naquela situação, Sim. ela falava assim: tudo bem, Mari, você consegue estar aqui? Eu não tinha outra opção, a não ser que eu desse o projeto para outra pessoa, e eu não queria. Mas ela se preocupava, ela Mas falava: ela tudo bem para perguntava, você? né? Eu falava: Quem tá tudo bem, pergunta? Sandra, tá tudo bem, I figured it out, né? Eu resolvi. E eu fazia até, assim, acho que com mais vontade, sabendo que era para uma pessoa tão bacana, para uma pessoa Uhum. que tinha esse olhar, e eu percebia, assim, depois, né, refletindo, como ela queria também me ajudar, sabe? Ela era tão bacana, ela mandava e-mails me elogiando para Ah, que todo o time legal. da KPMG, e realmente eu dava, assim, minha última gota de sangue no projeto, mas eu via do outro lado essa reciprocidade e a intenção genuína de também me ajudar. Acho que ela falou assim: eu preciso ajudar uma outra mulher, sabe, um pouco disso, e botá-la no spotlight e fazer com que ela seja reconhecida, porque é claro, Sim. né, você tem um elogio de um head global de uma das maiores empresas do mundo num deal É. super importante, isso tem um peso muito grande, então sou muito grata a ela, apenas uma história para Não, introduzir, mas para claro. ilustrar, né, como isso entrou na minha vida lá atrás, mas também sem eu ter muita noção do que era aquilo tudo, e a partir disso, de várias outras histórias, né, como eu comecei a me engajar. Não, eu acho, até você falando disso, me lembra quando, acho que foi em 2018, se eu não me engano, que eu fui num dos eventos do Do No, No? né? É o No. Isso. E aí eu lembro de ter ficado, assim, encantada com o fato de terem mulheres super diversas ali na plateia não, né, falando, e uma delas era inclusive a Cristina Junqueira, né, que é a CEO do Nubank, ela falando que ela criou o Nubank, que ele nasceu junto com o filho dela, né? Ela Ela deu à acabou de ter luz outro bebê, e inclusive. então, e agora ela está fazendo outro investimento. Então eu É. lembro de ter ficado me sentido
parte, né? Então acho que esse é o ponto. Não é só por ser mulher, mas é o que você falou. É, É a gente se reconhecer na outra pessoa, né? Então a gente fala esse negócio que a gente fala do homem branco, homem hétero. Hoje é muito mais claro, mas eu acho que pra gente há alguns anos não era tão evidente, né? Ninguém não. falava tanto, mas a gente se sentia meio deslocada, mas não sabia bem por quê, né? Quando o NOA, né, falando do NOA, quando o NOA começou, o NOA é a nossa iniciativa de igualdade de gênero da KPMG, que é o KPMG's Network of Women, a gente trouxe isso, essa ideia lá dos Estados Unidos, e quando começou, isso faz mais de 10 anos, acho que faz uns 11 anos aqui no Sim, Brasil, não se falava sobre o tema, literalmente no meio corporativo não se falava sobre o tema, não tinha um outro grupo, não tinha um outro evento, a gente pelo menos não conhecia. E aí a gente começou a construir. Então a gente juntou as sócias, que eram poucas, né, à época, para debater o sim. tema e para saber o que a gente tinha que fazer. A gente não sabia o que fazer. Para falar a verdade, assim, foi uma Foi pioneiro. co-construção, uma reflexão. A gente no começo ficava chorando as mágoas, né? A gente entrava numa sala, era o Muro das Lamentações, ficava todo mundo Sim, contando as suas histórias tristes. Aí a gente falava, tá bom, mas a gente não tá aqui para ser só um grupo de apoio, o Muro das Lamentações. A gente quer ter ações propositivas, a gente quer mudar o mundo, né? O que que a gente faz? Então, realmente, lá atrás, a gente sabia que a gente teve um reconhecimento de que existia uma situação, um desafio, né? E que a gente uhum, tinha muita vontade de mudar pela posição de liderança que a gente já tinha, porque a gente falava, poxa, sim. a gente tinha que fazer alguma coisa para que as próximas gerações não passassem, né, pelas coisas que nós passamos, para que fosse um pouco mais fácil, a nossa obrigação, mas a gente também não sabia muito bem o que fazer, a gente foi construindo. Eu acho que isso também mostra que você sabe do que está falando hoje, né? Não é que você entrou numa onda, você realmente criou do zero, né? Junto com todas essas mulheres. E falando sobre a inclusão e diversidade efetivamente, né? Você atua muito com inclusão de igualdade de gênero, mas hoje a gente tem falado muito sobre a inclusão e diversidade, por exemplo, essa última ação que nos falava de outra coisa, da Magazine Luiza. Como que você acha que a gente pode efetivamente trazer isso para as empresas hoje, né? A gente falar isso de uma forma bem ampla e não apenas, ou não apenas não, mas não falando só de mulheres, né? Mas aí trazendo todo o Importante. contexto. Muito importante. Ele, assim, como eu disse, sendo bem sincera, a discussão para mim começou como igualdade de gênero, até porque era que me Claro. tocava. E Uhum. eu acho que isso é muito relevante, porque quando você é uma minoria, aí você se enche de paixão pelo tema, né? E por isso Sim. até que muitos homens hétero, branco ainda não estão tão tocados pela causa, até que aquilo chegue para você. E ontem de manhã, acho que eu estava ouvindo uma live também que uma pessoa falou: não, eu sou super engajado porque eu penso na minha filha, e a minha filha que Uhum. está entrando no mercado de trabalho. Então, é uma forma também disso tocar a pessoa. Mas a Sim. gente é um pouco egoísta, né? A maioria das pessoas olha para o seu umbigo. Então, enquanto não te toca, não é tema. Mas eu acho que, para mim, assim, a partir do momento que eu entrei no tema da igualdade de gênero, aí você começa a entrar nessa discussão da diversidade de uma forma mais ampla, você começa a conviver com pessoas que têm um pensamento mais parecido e entender o que são, né, as outras minorias ou o que é um outro tipo de inclusão que não seja só o da diversidade de gênero. Então você vai ampliando o seu repertório, o seu entendimento. Mas eu vou dizer que, assim, para trazer dentro da empresa, o que a gente percebia, aí eu não estou falando nem só pela KPMG, porque a gente sempre Sim. ajudou muitas outras empresas. A gente sempre foi muito Uhum. convidado para falar em outras empresas sobre o tema, compartilhar experiência. Então, o que a gente percebia é que era mais fácil você falar de equidade de gênero, porque 50% da população é formada por mulheres, e uma grande parcela dessas mulheres ou faz parte do mercado de consumo ou já está inserido dentro da empresa, ainda que não seja em posições de liderança. Então, Faz assim, digamos que sentido. o caso era mais fácil para ser vendido do que quando você falava da minoria a minoria, que assim, tá bom, mais de 50% da população é negra, mas aqui na empresa eu não tenho muitos negros. Então, uma coisa é você falar de retenção dos talentos, Sim. progressão de carreira, de investimento que você já fez na contratação das mulheres. Outra coisa, e um desafio muito maior, é trazer, então, Uhum. os negros para dentro da empresa numa medida afirmativa e tal. Então, eu sempre percebi que essa discussão ela era mais fácil, a de gênero, então a gente sempre refletia sobre isso, né? O que, que a gente faz? A gente vai focar só em gênero? E eu vi muita gente falando assim, acho que essa aqui é mais importante, ou essa aqui ela é a mais fácil. Sempre teve essa discussão, sempre foi um tema Entendi. complexo, mas
também acho que a gente conseguiu evoluir. Então, eu, por exemplo, eu fui líder do No por vários anos, mas aí em alguns anos eu fiz a sucessão e transferi a liderança do No para minha sócia Patrícia Molino, da KPMG. Quando a Patrícia assumiu, ela até aproveitou esse gancho, né, de ter a Aham. troca, a renovação da liderança, e ela falou, olha, eu topo desde que não seja só gênero, desde que eu possa trazer todos os pilares. Então eu conto realmente assim, com muito orgulho, que eu acho que ela fez uma transição muito bem sucedida, inclusive para levar o nosso programa para um outro nível, com a inclusão do pilar racial, com o pilar de orientação sexual, com o pilar de PCDs, enfim. Então, hoje a gente trabalha na KPMG nesse aspecto mais amplo. Então, assim, na minha visão, igualmente importante, né? Sim, Esse tema da entendo. inclusão também é muito relevante, que não é só você ter, é você incluí-los e Fluir. dar oportunidades iguais. Então, são muitas ações, não tem uma única solução, uma única ação, uma única bala de prata e resolve-se o problema. É um trabalho diário de educação, de conscientização, no recrutamento, na seleção, nas promoções, nas entrevistas, nos fóruns, né? A gente fala muito de dar oportunidade num painel para a pessoa poder Sim, falar e ela se expor e ela ser conhecida, ela ter visibilidade. Então, assim, é uma lista quase que infindável de ações aí que a gente tem que ter no dia a dia. Mas eu acredito também que no mundo corporativo, principalmente no que é aquele que eu mais transito, que é o das grandes empresas, né? sim, Hoje, assim, é quase que não tem como não ter, né? Quando a gente fala must have, tem que ter. Obviamente tem gente que tem isso de uma forma mais bem feita, mais amadurecida, outros começando, mas eu acho que não tem, é um caminho sem volta e não tem a opção de não ter. Agora, claro que sim. tem níveis, né, empresas menores, que estão no outro nível de maturidade, ou que tem uma estrutura menor, essas acho que a gente também tem um caminho ainda Mais mais longo. longo. E nesse sentido, Maria, a gente fala, você falou agora sobre já ter pessoas, né? Vamos pensar nas mulheres. Ah, já tenho, então eu vou investir. Mas aí a gente fala das minorias, né? Outras minorias. Então vamos falar, por exemplo, de pessoas trans negras, ou mesmo pessoas negras que que vêm de uma classe social, as que podem vir de uma classe social mais baixa, e que, comparando com quem estaria concorrendo com aquela vaga, ela não teria chance, né? Assim, porque a gente sabe que essa coisa de meritocracia é muitas aspas aí, né? Porque não é assim que funciona aqui, não é todo mundo tem a mesma oportunidade para poder disputar aí a vaga. Então, você acha que as empresas, elas têm realmente uma das ações, eu estou falando que eu tenho lido ou ouvido até de vocês mesmos, que ela tenha que criar programas dentro da empresa para então ajudar essa pessoa a chegar a um nível em que ela possa estar mais competitiva, algo assim. Porque não é só você trazer para dentro, né? Você tem que dar condições. É isso aí. É por isso que eu falei, são muitas ações, mas eu acho que, assim, vou dar alguns exemplos, né? Primeiro, Tá. eu acho que a questão do ambiente, da cultura, inclusive, ela é fundamental. Porque a gente, até como mulher, a gente fala isso, mas acho que se aplica a todos. Se você tem uma cultura empresarial corporativa, na qual as pessoas não podem ser o que elas são, Uhum. a gente tem muita situação, por exemplo, de pessoa que a gente chama dentro do armário, né? Quantas Sim. pessoas, né, quer sejam trans, né, quer sejam homossexual, enfim, que estão nas empresas e que não se assumem, né, porque tem medo, né, porque dizem isso vai prejudicar minha carreira. E eu conheço vários casos, convivi inclusive com várias pessoas nessa situação. Quando eu entrei na KPMG, Entendi. inclusive, uma das primeiras pessoas que eu conheci era uma pessoa que eu conhecia de fora e que eu sabia que era Ah, gay, e ninguém na empresa sabia que ele era gay. E eu olhei, ele era advogado, ele não tá mais lá, faz uns anos que ele, mas estava de gravata, todo arrumado, e eu vi a cara de pânico dele, porque nem a família dele sabia que era gay, mas eu é. conhecia E o você só namorado fez assim, dele. né? É, e eu falei, nossa, e aí né, e aí eu sabia que ninguém sabia. Então, hoje também, se você for pensar nisso, você tem um grande contingente que já está, existem muitas pessoas gays Sim. no mundo, já estão nas empresas e não se assumem. Por quê? Porque a cultura não é inclusiva. Então, no caso da KPMG, a gente teve, nesse nosso processo da gente manifestar que a cultura da KPMG era inclusiva, era pela diversidade, a gente teve uma situação de uma pessoa que se declarou trans e que ninguém sabia,
e que Olha, inclusive fez esse processo de transformação com todo o nosso apoio que corporativo. legal. A Daniele Torres, hoje ela está na KPMG de Nova York, inclusive, é uma pessoa muito Uau, querida. que legal. Então, assim, para a gente foi um case muito bacana, a gente tem muito orgulho. Assim, a gente também toma um pouco de cuidado, Eliana, porque também a gente não pode esquecer que a gente está lá trabalhando, né, numa área normalmente tech e tudo, e aí você acaba tendo um spotlight, né, muito grande em cima da pessoa, né, por conta Exato, disso. E aí a pessoa é exato. chamada para um monte de live e tudo, e acaba, às vezes, criando até uma impressão, né, para quem está de fora de que a pessoa está se desviando do seu trabalho. Então, assim, é algo que a gente também teve muito cuidado, assim, de não fazer uma Não exposição expor, excessiva, né? né? Exato. Porque é um case super bacana, é interessante, mas, enfim, também isso não podia pesar, né, para a pessoa. A gente teve outros casos daí que mais light, de pessoa que ao longo do período só se sentiram mais à vontade para contar, sou gay, pronto. Aham, A questão de raça, né, que você falou, que também é super importante para a gente. Eu acho que a KPMG, ela sempre foi inclusiva, porque nós não somos uma empresa, digamos assim, elitista na contratação. A gente é uma empresa muito certo. grande, tem muitas Uhum, áreas. Então, por exemplo, no escritório de advocacia, eu vejo que essa peneira de faculdade de primeira linha, de inglês fluente, top, não sei o que lá, é de disso que eu preferência estava falando. que o pai seja desembargador, né? Enfim, isso tudo é muito difícil de você quebrar. Na KPMG, a gente contrata e a gente tem uma carência enorme de formados em ciências contábeis. Uma pessoa normalmente que faz ciências contábeis não é uma pessoa tão privilegiada, não generalizando, mas é fato, Sim, né? sim. Que você já consegue atrair um outro perfil. Nós não contratamos só inglês fluente, é lógico que todo mundo prefere, mas até pela realidade da situação, não é todo mundo que tem. E a gente inaugurou um programa recentemente, talvez eu não tenha todos os detalhes, mas assim, tenho muito orgulho que a Patrícia, que está à frente desse projeto, que a gente fez uma parceria com uma Uhum, escola de inglês e a gente promoveu, né, um curso de inglês para negros, junto com um treinamento que KPMG e legal. tudo, até para fazer essa capacitação adicional, porque a gente sabe que é caro, nem todo mundo pode pagar. Então, eu acho que a gente tem muito a fazer, não estou longe de mim dizer que a gente faz tudo o que poderia. Nosso programa de trainees de recrutamento não é como o da Magazine Luiza, a gente é aberto para todas as raças, para todos os gêneros, para todas as orientações sexuais, mas a gente tenta, dentro do processo, ter esse olhar. Então, assim, Sim, já há muitos anos a gente olhava e falava, deixa eu ver quantos homens e quantas mulheres eu tenho, e por incrível que pareça, a gente começou a ter mais mulher do que homem, pela tal da meritocracia, mas assim, pela dinâmica das sim, entrevistas e pela própria formação, porque hoje as mulheres estudam muito, né? E principalmente assim, na entrada da carreira, a gente tem muita mulher. O nosso problema não é a entrada, é no meio da carreira. Quando exato. casa, A tem gente filho, sabe, quando, né? exato. Tem as demandas. Mas assim, no começo a gente tem normalmente É mais que mulher do que o que eu homem, mas a costumo gente. dizer, né? É a mulher, ela quando ela vai ser mulher efetivamente, ela vira um problema, né? Então, Isso. Mas aí agora a gente olha também, né? Poxa, qual o percentual que eu tenho de negros, qual o percentual que eu tenho de brancos? Então, a Patrícia, inclusive, faz muito essa provocação. A gente tem que um programa de legal. rádio, né? Chama KPMG Live. Toda quinta-feira tá no YouTube, não sei se é 5 ou 6 da tarde, ao final do dia. E eram dois sócios que apresentaram. Agora a gente fez uma Ah, troca a partir de ontem. A Franciele Jodas, que é uma sócia, passou a co-apresentar com um sócio homem, porque a gente falou assim, poxa, seria legal. Então, é muito um trabalho ali de bastidores e, né, e sempre alguém falando, poxa, e se colocasse um homem e uma mulher? E se tivesse uma mulher? Vamos olhar aqui nessa sucessão, no processo de sucessão, quantas candidatas nós temos mulheres à sociedade, quantos homens, e vamos entender o porquê que não tem mais mulher, o que está faltando, programa de exato. mentoria, enfim. Então a gente tem feito bastante coisa, isso, né, falando da KPMG, mas eu acho que, de uma forma geral, no mercado começa a ganhar atração, né? Essa questão do própria igualdade racial, que é fundamental e que a gente sabe que é bem mais difícil, a mulher negra muito mais, né? Isso que eu ia falar também, né? A gente ouviu, essa conta da ação da Magalu foi, acho que um grande chamariz para também mostrar algumas reações estranhas, né? Então, na sua opinião, né, por que as pessoas reagiram dizendo que aquilo era um racismo reverso, sabendo que esse termo é totalmente inadequado, né, ou um privilégio às avessas? Por que você acha que as pessoas reagiram dessa forma?
Olha, Eli, eu vou te falar que eu respeito. Por quê? Porque eu acho que cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu grau Tá, de maturidade, tem o seu grau de conhecimento do assunto. Eu, com certeza, tenho uma visão que foi construída ao longo de muitos anos, muitos quer seja anos. com experiências próprias, quer seja ouvindo outras pessoas falarem sobre o assunto, lendo sobre o assunto, pesquisando sobre o assunto. Então, assim, a minha realidade, né, e a minha construção de compreensão e de Sim, formação da minha opinião é completamente diferente da do meu filho, que tem 20 anos, que nem trabalha, que está na faculdade, que de repente abre o celular dele e acha aquela matéria da Magalu, e onde ele se baseia para fazer um julgamento. E aí você pega lá duas pessoas muito bem articuladas contra, que ele vai ler e vai ser a primeira referência dele sobre o tema, depois ele acha um outro que é a favor, mas que ele acha meio radical. Ele está começando a formar, né, o sim, juízo de valor dele. Assim como muitos homens, assim como muitas pessoas que não são envolvidas com a causa. Então, assim, a gente tem os convertidos, né, que são sim. as pessoas que entendem o conceito do privilégio, da meritocracia, mas eu conheço pessoas assim, super experientes, super do bem, em pró totalmente favoráveis à diversidade, que ainda num evento falam assim: mas desde que a gente siga a meritocracia. Aí você olha e fala: nossa, a pessoa falou um palavrão, né? Porque você sabe que não tem nada a ver. Mas Ou então a aquela pessoa pessoa não fala, sabe. mas esse sistema de cotas aí, não sei não. Pois Aí é, você faz mas assim, né? e aí assim, a gente também se julga um pouco dono da verdade, né? Então, Exato. assim, Eu eu procuro também. sei, né? Eu sei como é que faz, essa pessoa não é, quem é essa pessoa. E eu tenho muito cuidado e eu tenho essa preocupação da gente construir as pontes, né? E principalmente eu que sou ativista, e principalmente na questão da Sim, diversidade nos conselhos, eu transito num nível que é muito sênior. E aí, consequentemente, isso quer dizer o quê? Que são pessoas que são muito boas, já tiveram muito reconhecimento do mercado, sabem do seu valor, têm o ego muito inflado, acham que sabem de tudo. Se eu chegar, né, não. com quatro pedras na mão, eu sei o que acontece. E eu vivencio, experiencio isso todo dia, inclusive vendo como outras pessoas articulam as questões. E também não julgo, porque, enfim, a pessoa de repente não tem nada a perder. Eu não posso, eu sou uma sócia da KPMG, Entendi. né? Eu, dentro do Sim, ambiente de conselho, se preza demais essa questão da comunicação são. por convencimento, a questão do colegiado e não do individual. Então, tem alguns conceitos, né, que são completamente vinculados à governança, ao mundo dos conselhos, que é incompatível com você ser uma ativista mais radical. Né? E Entendi. radical nesse E faz todo sentido, né? sentido. De você provocar um embate, um enfrentamento. Então, eu tento entender o lado da outra pessoa, eu tento colocar alguns pontos de vista, mas eu também dou o tempo da pessoa, né? E hoje também tem outras pessoas que também estão colocando seus pontos de vista contrários, né? E aí, obviamente, que você fala, que droga, a gente fala muito isso, né? Se não vai ajudar a causa, então não fala nada, né? Que a gente fala, fica quieto, que você está atrapalhando. Não quer falar, fica quieto. Exato. Mas eu acho também que a gente é um pouco pretencioso quando a gente tem essa posição. Acho que a inclusão e a diversidade, ela tem que respeitar, inclusive, outros pontos de vista. Por Exato. quê? Porque a pessoa veio de uma outra geração, porque é uma outra formação, porque ela convive com pessoas que pensam assim. Então, é muito difícil você querer que a sua história, né, esteja colocada dentro de uma outra pessoa, porque ela tem a história Isso. dela e a verdade dela. A gente fala isso ao próprio racismo, né? Quando a gente fala do racismo estrutural e você tem entender isso, você não entende isso na superfície. Você tem que ler muito, você tem que estudar, e você tem que vencer os seus próprios vieses inconscientes que você fala, não, eu sou perfeita, não é, você vai falar uma besteira, aí alguém vai te olhar torto. O que a gente procura, eu acho que isso é mútuo, é pelo menos assim, evoluir a cada dia, né? Então, Ponto fundamental, você tem que querer. O problema é que a gente exato, tem muita gente que não quer. Ou seja, a exato. pessoa. Eu também. Sabe o que eu faço essa comparação? Sabe quando a pessoa quer te converter para a religião dela, sabe? Que a Assim, pessoa vai lá. Não, mas Eliana, você tem que ir no culto comigo, você vai ver, vai mudar. Você fala assim, mas eu não quero ser convertida, eu não quero ser convertida, eu não quero ir no culto com você. Tem um pouco disso. Tem gente que não quer ser convencida, tem gente que não quer. Ela, por quê? Porque é a convicção dela. E eu não tô falando que ela tá certa, gente, pelo amor de Deus, né? Eu sou totalmente favorável à não, mas eu acho diversidade. que o que você trouxe é importante, assim, é a temperança, né? Você lida com pessoas que você não pode chegar com o pé no peito. Então é isso que você está trazendo. Olha,
eu entendo que a pessoa pode até falar uma besteira, mas você tem que, né? Olha, então, mas você já leu esse artigo? Aí você vai, e a pessoa fala, é difícil, né? Porque as pessoas já estão ali com uma cultura formada. Exatamente. A própria Luísa Trajano, ela está trazendo um movimento agora que ela nunca tinha feito. Então, eu tenho certeza que ela foi se informar, estudar a respeito e ver o que ela podia fazer. Mas não é algo que ontem já estava. Ela construiu Uhum. também, né? E ela está lidando Exatamente. agora com uma fortíssima exposição, mas eu acho que ela tem cacife, né? Então, Isso que eu ia falar, eu acho que cada um também tem que usar o seu espaço e o seu poder, né? A gente está falando de uma Luísa Trajano, você olha e fala assim, poxa, mas se ela não puder, quem pode? Você está falando de uma Magalu, que é uma empresa gigante, uma das empresas, né, que mais valem no Brasil. Eu acho muito bacana a casa da Maíra, que outras nossas amigas que são heads de sim, techs, que falam, então eu não vou contratar esse consultor porque ele é machista ou porque a empresa dele não é inclusiva, ou eu não vou participar desse painel e tal. É o poder que cada um tem, né? De exatamente. você falar, então eu me recuso a isso, ou eu não vou comprar este produto porque essa empresa não é sustentável. Enfim, eu acho que cada um tem que achar ali uma forma de fazer o seu protesto, de influenciar da forma que pode, né? Eu tento fazer da minha forma, só trago que eu tomo esse cuidado, porque eu realmente acredito que nesses casos, às vezes, que legal que tem o pessoal que vai lá mais de uma forma mais agressiva, mas eu particularmente do meu estilo, assim, tento ir mais na conversa e também um pouco mais de empatia. Sim. E aí você trouxe a questão da WCD, né? Eu acho que você está. Bom, eu já vou fazer a propaganda do nosso grupo, né? Que é o Women in Techs. É um grupo muito legal. Ele começou informalmente. Você me chamou no início e hoje ele é assim, ele é necessário para mim como o meu café do dia, assim, de ler todos os comentários. A gente fala de tudo. Mas o que eu queria falar dessa questão? Você vem trazendo hoje muito a participação da mulher nos conselhos, né? E isso é uma altíssima liderança, né? Algo que talvez fosse impensado há um tempo atrás. Então, hoje, como é que é isso? Como é que as mulheres estão lidando com isso? Você vê que isso é algo que ainda é embrionário ou é algo que vai crescendo, está crescendo? E como é que as mulheres podem se sentir poderosas o suficiente para participar de conselhos? Qual que é o seu papel nessa transição de carreira, digamos assim, né? A, a WCD está no Brasil já há quase 11 anos, né? É uma Tá. fundação americana que acho que veio para o Brasil há quase 11 anos. E quando a gente começou aqui no Brasil, realmente era um grupo bem pequeno de mulheres. Era um grupo pequeno como associadas e era um grupo pequeno de mulheres em posições de conselho, né? Isso tem evoluído ao longo dos anos. A última pesquisa da Spencer Stuart, que foi divulgada essa semana, que é o Board Index, trouxe uma melhora de 10 para 11% no percentual de mulheres em novo mercado, né? Então, assim, quando a gente olha para empresas listadas, que são os índices que a gente, né, oficiais públicos que a gente Uhum. tem para consulta, mas é isso, de um ano para outro, 10 para 11. Entendi. A gente não sabe muito bem se a gente chora ou comemora, mas a gente na WCD hoje já tem mais de 200 associadas. E tem um filtro, viu, Elias? É difícil, porque a gente segue as regras, né, da Fundação Americana, então hoje não é uma associação para quem quer ser conselheira, é uma fundação de Entendi. conselheiras. De conselheiras. A gente está tentando trazer para o Brasil um braço da WCD, que é o Board Next, que seria para mulheres que Ah, querem estar em conselho. Esse número entendi. seria, a gente está assim, se preparando, porque se a gente conseguir trazer, isso vai ser avassalador. Por quê? Porque antigamente o nosso trabalho era para convencer as mulheres de que seria importante elas estarem em conselhos. Explicar o que era um conselho, motivá-las a querer estar num conselho, a se prepararem para um conselho, porque as mulheres nem sabiam que tinha essa possibilidade de carreira. Por quê? Qual era o ciclo normal? Você tinha a sua vida executiva, de preferência indo ali até CEO e depois se aposentava. E isso era muito comum para os homens. Me aposentei, agora viro conselheiro. Uhum. Como as mulheres entraram no mercado de trabalho, principalmente na vida executiva e dentro de carreira, muito depois, a gente tem poucas mulheres CEOs aposentadas, né? A gente fala que a gente tem poucas Sim. CEOs aposentadas, não Então, tem. Nos Estados Unidos tem muitas. Quando eu participo das reuniões lá, eu fico chocada que eu entro naquela sala que tem aquele monte de mulher de cabelo branco, também tem isso, elas usam, aham. assumem o cabelo branco, aquelas senhorinhas
parece o chá da tarde das senhorinhas. E são mulheres poderosíssimas, né? Que trabalharam ou no governo, ou em grandes corporações, Uau. CEOs. E eu falo, não tem isso no Brasil, porque assim, quem tem? Minha avó, minha mãe, né? São poucas pessoas que tiveram a oportunidade de ter mães, né? Assim, da nossa faixa etária, mães que tiveram uma carreira executiva de sucesso e que chegaram numa posição C-level ou já se aposentaram. Não tem muito, é pouco. Então, é um Eu movimento. pessoalmente não conheço. É um movimento muito recente, eu conheci bem poucas, tenho o privilégio de conviver com muitas e realmente são muito inspiradoras, mas assim, no universo Brasil é um grupo pequeno. Sim. Mas, então, se você comparar a evolução ao longo dos anos, hoje esse tema, assim como o da diversidade, esse tema ele também já está na agenda. Então, ele está por vários motivos na agenda dos próprios conselhos, dos órgãos reguladores, dos investidores, dos private equities, dos bancos de investimento, na mídia. Então, assim, a repercussão ela é Sim. muito maior, né? O awareness, né? A consciência é muito maior do que antes. Mas, na prática, se você olhar para esse percentual de 11%, você vê que a gente ainda está caminhando a passos curtos, né? Não passos largos, passos curtos. Mas, por exemplo, uma das ações da WCD é um programa de mentoria para mulheres Ah, conselheiras, legal. parceria com a B3, IBGC, IFC, Spencer Stuart e a própria KPMG. WC, não posso esquecer ninguém. WCD, B3, IBGC, IFC e Spencer Stuart. São 5 entidades. Tá. Esse ano, nós já estamos na 5ª turma. Esse ano nós tivemos quase 800 inscrições para Uau. 40 vagas. Eu falo, gente, isso é mais difícil do que entrar em Harvard. É difícil, imagina a responsabilidade. Ainda bem que é Sim. Spencer Stuart que faz a seleção pra gente, porque senão é muito, muito Já complicado pensou, né? fazer. Mas isso demonstra que né, a quantidade de mulheres que têm interesse de estar num conselho, por isso estão buscando, porque não é uma mentoria executiva, é uma mentoria para conselheiras. Conselheiras. Muitas até que já são, né? Outras que estão começando ali uma carreira no conselho ou querem. Então a gente já percebe o que tem um contingente já maior de mulheres preparadas, capacitadas, competentes, que querem estar no conselho, do que efetivamente posições, do que vagas, tá? Por vários motivos. Primeiro também que o nosso mercado de capital ele é infinitamente menor do que o dos Estados Unidos, então são poucas empresas listadas, não temos tantos conselhos. Claro que a gente pode ampliar para empresas familiares, para terceiro setor, startups, tem outros caminhos, mas ainda assim o mercado ele é mais reduzido, a gente ainda tem muitas cadeiras ocupadas por homens, a gente ainda tem muita resistência, por incrível que pareça. É isso que eu ia perguntar. A gente tem o privilégio de conviver com empresas modernas e que acham muito bacana ter mulher no conselho, como a Suzano, como a Natura, como a Magalu. Uma das minhas co-chairs, inclusive da WCD, que é a Inês Souza, é conselheira no Magalu. Mas anteontem, terça-feira, a gente teve um evento do Conselheira 101, espero que dê tempo aqui da gente falar um pouquinho. Sim, tá. E a gente estava com um conselheiro, o Eduardo Gouveia, comentando que ele teve a experiência numa empresa na qual ele quis trazer mulheres para o conselho. Até foi engraçado porque ele falou assim, eu quis trazer umas meninas para o conselho. Depois ele contou quem eram as meninas e a gente chorava de porque são CEOs, tá? Assim, bem conhecidas de mercado. Não são meninas, Meninas. Mas assim, não queriam, assim, tinha uma resistência eu não acho nem que explícito, sabe? De assim, a gente não quer mulher no Não. conselho. Mas aí você usa aquela história do viés inconsciente. Aí você usa assim, mas o perfil, mas a experiência. Uma desculpa que a gente escuta muito é assim, mas essa pessoa ainda é executiva, porque a pessoa está com o mindset do perfil antigo, né? Eu me Sim. aposento e viro conselheiro. E aí essa pessoa ainda executiva, ela não vai ter tempo, ela não tem ainda o nível de maturidade suficiente, ela é CEO há pouco tempo, ela é jovem, mas é exatamente esse tipo de diversidade que Que deveria precisa. interessar um conselho. Uma pessoa que Exato. ainda está nativa, que está vivenciando esse mundo de transformação, de tecnologia, de inovação. O aprendizado antigo, o histórico, aí, a experiência passada é fundamental. A gente fala, esses cabelos brancos são assim, uma parte importantíssima do conselho. Mas o que a gente quer é que não seja só isso, né? Que Só tenha a isso. diversidade, né? O olhar que seja o da mulher, que seja de raça, que seja, né, o da idade, que seja de trazer pessoas com formações
diferentes, porque também tinha muita gente só de finanças, de Então, governança, é do isso, é a jurídico. diversidade em todos os sentidos, né? E hoje a gente tem no nosso grupo mulheres de marketing, a gente tem no nosso grupo mulheres de RH, pessoas da área de comunicação, trazendo realmente aí um perfil mais amplo. Então, você ia falar, conta mais então desse Conselheiras 101, é Então, isso? esse é o nosso novo projeto, Olha assim. o brilho nos olhos. Então, a gente está assim super feliz, porque a gente fez tudo durante a pandemia, né? Então, quando começou as discussões do George Floyd nos Estados Sim, Unidos, na verdade a gente já tinha esse tema como assim, a gente precisa atuar nessa área, mas a gente não sabia muito bem como. A gente já tinha feito várias reuniões na WCD, mas a gente tinha receio de fazer errado, sabe? Isso que você sei. comentou ali, de, poxa, às vezes eu falo um negócio e me corrigem, ou eu me autocorrijo, ou aprendo que não podia falar. A gente tinha muito medo de errar. Por quê? Porque é um grupo de mulheres brancas, né? Apesar de eu ter aprendido na África do Sul que eu não sou branca, tá? Quando me colocaram na fila dos não brancos, eu não entendi, porque eu não me sinto parte, né, de uma minoria que sofre o racismo e tudo. Mas, enfim, lá é assim, né? Lá, se você não é branco de olho azul, você não é branco. Não é Eu sou branco. colored, aprendi isso lá. Colored. Sou colored, aprendi lá. Mas, assim, aqui, o que a gente percebeu é que a gente tinha que ter essa discussão realmente num grupo mais amplo, né? Incluindo as próprias mulheres negras que conhecem o tema, para a gente não fazer besteira. A gente tinha Legal. umas ideias que a gente falava assim, gente, mas e se eu fizer isso e a pessoa se ofender, porque ela pode estar achando E que eu aí estou você fazendo. afunda o seu programa, né? Acabou, e se as pessoas acharem que é marketing? A gente discutiu assim, muitas coisas. A gente falou, como é que a gente faz algo que seja verdadeiro? Né? Uhum. Hoje, né, nos ESGs, vamos ver se a gente consegue chegar lá e falar de ESG, mas nos ESGs se fala muito sobre o greenwashing, né? E sobre toda essa maquiagem que se pode fazer para algo sem que aquilo realmente faça parte do seu O DNA, do DNA da greenwashing, o empresa. pinkwashing, né? É, Esses... Hoje tem um artigo no Valor, inclusive maravilhoso, da minha querida amiga Legal. Sônia Favaretto, que é uma associada da WCD. Quem tiver a oportunidade de ler Ah, eu vou ler. Greenwashing, é muito bom. Ela trabalha muitos anos com sustentabilidade, foi da Bolsa há muitos anos, e enfim. E agora ela é chair do GRI, que é a instituição, né, que faz essa, digamos, certificação, que tem as métricas para Sim. sustentabilidade globalmente falando. Mas voltando aqui ao nosso tema, então a gente uma coisa. Aí entrou George Floyd, a gente ficou ainda mais desesperada de que a gente então tinha muito que fazer alguma coisa, todo mundo Sim. revoltado. Aí duas associadas me ligaram, a Graciela Bertoletti, que é uma diretora da United Health Group, e a Ana Paula Pessoa, que é uma das nossas assim, associadas mais experientes, sêniores e fantástica, está no conselho da Suzano no Brasil, mas está em 2 conselhos fora do Brasil também, que é Uhum. algo super difícil. Uau. Temos que fazer alguma coisa. E aí eu falei, temos que fazer alguma coisa, mas o quê? E aí eu me deparei no LinkedIn com um post da Lisiane Lemos, né, do grupo, do Google, falando por que não temos uma superativista no tema racial, por que não temos negros nos conselhos, né? E a hora que eu vi o post dela, eu falei, Uau. para tudo, para tudo. Aí mandei mensagem para ela, falei, Lisiane, vamos conversar, porque você fez um post aqui que veio ao encontro, né, de algumas ideias, inquietações que a gente tem aqui na WCD. Eu queria te explicar, e queria a sua opinião, queria ver É o que você perfeito, acha. né? E aí deu match, Ai, deu que match bom. total. E aí a gente falou, não, então vamos co-criar alguma coisa. Então a gente trouxe mais 2 pessoas, mais 2 mulheres negras, a Jandaraci Araújo e Elisângela Almeida, porque a gente também quis ter esse cuidado de não ter só a Lisiane. Ela falou, eu preciso de reforço, eu também Sim, sou claro. muito jovem, eu não tenho muita experiência nesse tema ainda de conselhos, vou A trazer Elisângela minhas... tá no Women in Techs, não tá? Não, acho que é Ah, não, outra é a Elisângela. Érica. É a Érica É, que tá. É. e aí a gente trouxe, além de mim, né, e da Leila Lora, que é a minha coachera aqui da WCD também em São Paulo, a gente trouxe a Patrícia Molino, da KPMG, que eu já Uhum. mencionei, porque também ela tem experiência no pilar de diversidade racial da KPMG e também é associada à WCD. E aí a gente resolveu, então, criar esse programa, que chama Conselheira 101. Em 2 meses a gente botou o programa de pé durante a pandemia, e nesse Uau. programa a gente tem 20 mulheres executivas negras fantásticas, e a gente quer, primeiro, ter conversas sobre governança e conselho com elas, porque muitas, inclusive, não tinham nenhum interesse imediato de estar no conselho, né? Ela acha bacana e tudo, mas é Tá. executiva.
Então a gente queria criar o interesse nelas, que foi o trabalho que a gente fez na WCD lá no passado, explicar o que é governança, ter essas conversas, né, e estimular o interesse e também o conhecimento delas sobre o assunto. Então não é o concurso, mas nós temos bate-papos aí organizados até o final do ano com conselheiros e conselheiras super experientes do mercado, que falam sobre os temas. Então, a WCD, a gente fez a curadoria dos temas. Entendi. E a gente fez o convite para essas pessoas que participavam do nosso networking, para que eles pudessem falar para elas, conversar com elas sobre os temas, para elas entenderem, para elas se conhecerem. Mas qual é o nosso objetivo? Que amanhã, se alguém disser, Mari, queria colocar uma mulher negra no conselho. Entendi. Eu amo a Rachel Maia, mas a gente fala, gente, não existe só a Rachel Maia, mulher negra no Brasil, qualificada para um conselho, né? E obviamente a Rachel é uma delas, mas tem tantas outras, Exato, a gente precisa também expandir. não fica num foco só, né? E aí Saber que existe, né? Contou com a Elisângela, com a Elisiane, a Jandaraci, para fazer a seleção dessas 20 que foram convidadas. Então, a gente não está nesse ponto de receber os 800, né, as 800 inscrições. Como era um piloto, a gente contou com elas para fazer essa curadoria, porque elas têm um networking muito poderoso. Convidaram essas 20 mulheres que elas entendiam que tinham um perfil mais corporativo. Desculpa, acho que entrou que era um bicho aqui. que era mais adequado, né, para uma posição de conselho, pelo menos agora no curto prazo, que a gente ainda está construindo, né, no nosso advocacy, algo que faça sentido ali, que consiga realmente atrair o interesse dos stakeholders, das pessoas que têm, principalmente essas vagas nos conselhos, né, para isso. E eu vou dizer, hoje eu fiquei super feliz, dando um exemplo, tivemos já vários, mas hoje no meu LinkedIn eu recebi uma mensagem direta de um presidente de uma das maiores empresas de search do Brasil. A gente tem parceria já na WCD com todas, praticamente todas, mas essa, inclusive, acho que a gente não tinha. E ele me mandou a mensagem falando, Mário, eu vi aqui o post do Gouveia e eu queria entender mais sobre esse programa. Estou super feliz, super feliz. Já estou marcando aqui com ele uma conversa para explicar o que é o programa e dar a listinha das 20, porque eles também, né, se algum cliente pede, obviamente que infelizmente não são muitos ainda que pedem, mas poxa, não tem nenhum negro nessa lista, é legal então eles também conhecerem essas mulheres. A lista não é pra gente, né, divulgar. Mas sabe que você falando isso, Mari, me faz pensar assim, como a gente pensa que não existem, né? Mas existem. Quer dizer, vocês, na verdade, estão dando a chance também das pessoas verem que existem e poderem entender que não é assim também, só tem mulher branca. Não, né? Ou só tem homem branco. Então, na verdade, vocês tiraram um véu, assim, né? Mas é isso que, sabe, Eli, que a gente falou um pouco antes, mas assim, você tem que buscar, sabe? E trazer para perto. Porque, inclusive, o trabalho do No começou assim. Quando a gente começou o No, depois de toda a discussão, o que a gente fez? Vamos mapear as executivas do mercado. Por quê? Porque a maioria das executivas à época eram as únicas. Era a única diretora mulher da empresa. Era a única mulher numa sala importante de reunião. E solitárias. Quando a gente... Olha, eu era obstinada com isso. Eu passava os meus finais de semana inteiros, eu não estou exagerando, inteiros, no meu Excel, listando as mulheres. Qualquer notícia que saía citando uma mulher de uma empresa, eu ia lá, colocava o nome, colocava a empresa, colocava o cargo, e tentava achar o contato. Se alguém me mandasse um e-mail com uma lista de algumas mulheres executivas, eu já ia lá desesperadamente para ver se eu tinha todas, sabe? Assim, tipo figurinha que você coleciona, o álbum. Mas isso é um puta trabalho, né? Nossa, você não tem legal. ideia. Eu falo assim, eu duvido que alguém tenha feito mais do que eu. Eu duvido. Nem quem era pago para fazer isso, que era Red Hunt, eu duvido, porque é o que você fala, propósito, paixão, né? Não tem horário, você deixa de fazer. A gente estava no grupo comentando isso hoje, né? A gente não tem tempo para fazer tudo, mas você tem que ter prioridades. E isso aí era a minha prioridade. Eu fazia disso assim minha meta de vida. Não, e na verdade, quando você que eu fala tenho assim, também é por conta disso. Quando eu falo, a Mari é sócia da KPMG, mas você tantas outras coisas, né, dentro dos seus papéis, eu acho que o mais legal do nosso grupo é quando você compartilha todas essas oportunidades. Eu, por exemplo, não tinha nunca parado para pensar nessa questão dos conselhos. E aí eu queria te perguntar, por que o nome 101? Então, esse aí foi o nome dado pela Lisiane, dando crédito, é super legal, porque ela fez uma pesquisa e ela já trouxe o nome, a Conselheira 101, porque nos Estados Unidos, 101 ou 101 é uma classe, uma classe numa aula, não é aula, é
o primeiro ano, o primeiro semestre, enfim, o primeiro nível de uma determinada matéria nas universidades americanas é chamada de 101. É como se fosse assim, nível básico, nível 1, Entendi. né? E aí você nivela, e aí todo mundo a parte daquele mesmo Ah, nível. Então eu fiz o Matemática 101, por exemplo. Então ela falou, vamos fazer o Conselheira 101. Por quê? Não é um curso. Então o que a gente fala, agora ela tem que sair dali e fazer o curso do IBGC, formação de conselheiros, vai para São Paulo, vai para o Go New, enfim, vai fazer a qualificação que ela quiser, se ela tiver interesse. Mas o que a entendi. gente está tendo de feedback é assim, gente, a qualidade. Quem não está participando, sim, fala, eu queria ser uma formiguinha e estar lá, nem que fosse como ouvinte, porque a gente está trazendo as pessoas que mais entendem do assunto, os conselheiros mais experientes, porque não é só sobre o conteúdo técnico, é sobre passar experiência, é dar dicas, é conhecê-las também, para que eles também conheçam o programa e possam indicá-las futuramente, né? Exato. Então, é assim, é E você, todo um mas ciclo. vocês pensam em ampliar ou vai ser sempre focado nas mulheres negras? Então, a gente teve essa conversa já no início, se ela seria para mulheres ou para homens, ou se era, enfim, se ele seria unissex, digamos assim. Mas a gente viu que o desafio era tão grande que Que às vezes você vocês tem que começar por algum nicharam? lugar. E aí, assim, a experiência WCD é com mulheres. Porque eu costumo dizer, eu falo, este assunto eu conheço. Falou de diversidade em conselho, mulheres, eu conheço. Eu estou há mais de 10 anos trabalhando com isso todos os dias. Agora, mulher negra não. Aí mulher negra eu tô aprendendo agora, né? É uma outra O situação, a famoso lugar complexidade de é outra. fala, né? Mas Exato. também, então assim, a gente já deu um passo, né? A gente Ou, aportou a questão racial dentro da discussão, mas para fazer bem feito, dentro do que eu conheço. Eu sei, inclusive, como é a dinâmica de um grupo só de mulheres, como é a conversa num grupo só de mulheres, o que acontece quando você põe um homem dentro da sala. É diferente. E eu não ou, estou falando que é ruim, não, tá? E não estou falando que não não, tem que ter. Mas a gente optou como um laboratório inicial de fazer assim, porque para a gente seria mais confortável e para a gente ter mais sucesso. Mas a gente já tem isso no pipeline, a gente já tem homens que se candidataram para participar. Então, eu acredito que a é gente vai lógico, evoluir né? sim, né? Porque eles também acabam vendo, puxa, eu posso me sentir incluído aqui, né? Vai ficar Mas, igual a Magalu, né? Vão falar que a gente também está sendo sexista, então assim, não, não é o mas nosso vocês, desejo. olha, eu fico pensando se daqui a um tempo, não muito, a gente não vai falar também no one-on-one para mulheres ou homens trans, né? Porque eu não Ah, sei. com certeza. E já tem, assim, até Tem, ontem né? Porque quando você fala nessa live. mulheres, Eu não sei se tem assim o programa, né? E tem outras questões também, viu, Helena? Porque, de novo, nem todo mundo se assume, nem todo é isso que eu ia mundo, né? falar. E Quando outra isso se coisa, tornar menos tabu, se é que vai é, assim. e é o que eu falei, tem, assim, tem dois lados. Um lado é você qualificar a pessoa, é você explicar o que é governança, o que precisa para estar num conselho, é você inserir tal, tal, tal. Tem um outro lado, que são as pessoas que têm as posições. E as nossas convidadas do One on One, elas falam muito isso. Elas falam assim, gente, vocês estão falando tudo isso aí, tá tudo lindo. Mas tem essa vaga para mim? Alguém vai me Entendi, querer? entendi. Entendeu? É muito complicado. Você vende aquele sonho, né, que não existe. Ainda bem que a gente não cobra nada, porque senão eu ia me sentir uma oportunista, de graça. Mas é assim, quando eu vou conversar com os headhunters, quando a gente conversa com os nossos mentores, que são geralmente presidentes de conselho, tem todo um convencimento do porquê que é importante ter a diversidade, porquê que é importante ter mulher. Aí agora a gente tem que incluir que porquê que é importante ter negro. E é outra conversa, é outra conversa. Por É quê? outra mesmo. Porque eu viro para elas e falo assim: posso ser sincera? Vocês estão me perguntando isso? Posso ser sincera? Não tem uma vaga para você. Não tem. Mas sabe por que que não tem? Porque a maioria das pessoas fala assim: ah, sabe qual o perfil que eu quero? Alguém que já tenha sido CEO, alguém que tenha de preferência feito um MBA numa universidade, né, top aí fora do Brasil. Uma pessoa que, obviamente, então tem um inglês super fluente. Uma pessoa que tenha um networking já no mais alto nível, porque ela tem que ser validada, né? Ela tem que ser indicada por pessoas de peso. Ou seja, Vocês têm? Vocês não têm. A grande maioria não tem, né? Eu, inclusive, talvez não entre também aí em, entendi. em todos esses requisitos, né? Não fui CEO, não fiz um... não, agora eu terminei um curso agora no exterior, mas não é um MBA. Enfim, se você for olhar, porque são poucas vagas, então as pessoas, né, de novo, como a gente falou de entrada, tem que ter feito faculdade de primeira linha, tá? Então não tem. Então o que eu tenho que dizer? Tá bom, você não vai ter isso, mas você vai ter outras coisas. Então a gente tem que Uhum, focar no que você vai trazer, no que você vai contribuir de diferente, que essas pessoas que têm esse perfil tradicional não têm. E é nisso exato. aqui que a gente está construindo. Então, assim, vocês querem Isso que é legal. embarcar nesse sonho junto com a gente? E a gente, assim, tem acesso, que a gente tem acesso. Eu tenho acesso a todas essas pessoas.
e eu consigo sentar, marcar um café, marcar um almoço e colocar esse assunto na mesa, chamar o cara para o meu evento e colocar esse assunto na mesa. De novo, ele precisa de um tempo, às vezes, para se convencer, às vezes ele precisa ouvir isso depois de um homem, um dos nossos... Aliás, o líder do nosso subgrupo de mentores do programa de mentoria é o Kaká, da BlackRock. Kaká Takahashi é o presidente da BlackRock no Brasil, né? O Larry Fink lá nos Estados Unidos e ele aqui no Brasil. Então, assim, eles estão fazendo pressão, eu só vou investir em empresas que tenham diversidade no conselho, Entendi. né? Então, ele é nosso mentor. Ó, Poxa, né? Eu tô ali falando com ele. E se ele vai e fala para um outro mentor de peso no nosso programa, é o Pedro Parente. Pedro Parente fez uma espécie de programa Magalu. Ele falou assim, se eu tiver uma vaga no meu conselho na BRF, eu só aceito candidata mulher. Se o Headhunter não me trouxer homem, eu não quero ver. Porque enquanto eu não tiver o número de mulheres que eu preciso para atingir a diversidade que eu gostaria de ter, nem me traga um currículo de homem. ele traz isso como uma meta, assim, é um posicionamento incrível. E é legal ele, pô, o cara é o Pedro Parente, né? Não Exato. é qualquer pessoa. Então, por isso que eu falo, usar também um pouco da sua influência, do seu poder. Então, de repente, essa pessoa com quem eu tô falando da diversidade racial, torce o nariz, fala, Mariane, o que você tá falando, né? Aí, quando ele escuta isso do Pedro, quando ele escuta isso do Kaká, quando ele começa a escutar isso dos pares dele, ele começa a pensar, refletir, daqui a pouco ele me liga e fala, podia passar para mim aquela lista lá do 61? Então é isso que a gente já faz, Putz, né? que legal. Às vezes não é de curto prazo, mas faz a gente dormir mais e tranquilo à noite. E dá para perceber que é uma coisa que te movimenta, né? Que você realmente é uma paixão sua, né? De trabalhar com e, isso aliás, desde assim, sempre. Estou abrindo uma exceção aqui, queria pedir desculpas, porque a gente combinou que a gente só fala do Conselheira 101 em dupla, tem que ser uma negra e uma branca, mas como nós estamos aqui nesse formato Instagram, que é um fireside chat, só tem 2 pessoas, Sim. Eu peço desculpa para minhas queridas co-founders do Conselheira 101, que elas não estão comigo, mas eu falei o nome de todas aqui para dar Não, e depois crédito. até quando eu colocar eu vou gravar no IGTV, aí você dá o crédito ali também. Legal. E fica à vontade, eu vou divulgar. E foi assim, para mim foi uma escola, que como sempre é, quando eu converso com você, queria te agradecer e lembrar que o nosso tempo que a gente se conhece é desde a DHL. Tá? Lá atrás. Eu estava fazendo umas contas, falei, faz muito tempo. Faz muito tempo mesmo. E eu acho incrível como você sempre se renova, assim, e nos ensina. Então, queria te agradecer, Mari. Espero que você tenha gostado. Super sua fã, obrigada pelo convite. Imagina. Também te admiro demais aí, não só no seu lado profissional, mas também todo o resto que você faz, que eu acompanho bastante. Você é uma mulher super interessante e está sempre também antenada e abrindo pra gente, né, novas ideias, dicas. Com certeza. Muito a gente legal. tem que fazer isso. Eu vou chamar depois mais pessoas aí do nosso grupo pra gente Nosso grupo conversar. Women in Isso aí. Legal. Obrigada, Mari. Obrigada. Bom final de semana. Bom fim de semana. Sextou. Tchau, Sextou. tchau. Tchau, tchau.